Então, realmente, para mim, é bom apresentar para vocês o professor Brito Cruz, e tenho a certeza que vocês estão diante de um dos melhores quadros desse país. Obrigado. Muito obrigado, Carlos. Muito gentil a sua apresentação, embora um pouco excessiva, talvez. Eu queria agradecer o convite para estar aqui e fazer essa palestra, essa aula para vocês sobre o tema que o Jacques e o Carlos me sugeriram, que é esse da... Está funcionando aqui, né? Tá. Sobre a ciência, sobre a fronteira. O título aí é Fronteira do Conhecimento, mas é sobre o conhecimento. Quer dizer, como é que o conhecimento afeta o mundo, afeta a vida das pessoas, e eu tentei organizar de tal forma que eu possa falar para vocês um pouco sobre como que o Brasil se insere nisso. Quer dizer, eu tentei organizar a apresentação de tal modo que, em vez de ficar falando das coisas bonitas que acontecem nos Estados Unidos, na Alemanha, etc., que eu relacione com coisas bonitas que acontecem a poucos quilômetros daqui onde a gente está também, porque tem essas coisas também. E o Carlos me explicou, e eu já estava pulando essa parte, que eu deveria gastar 10 minutos para contar quem que eu sou, né? Então eu vou fazer isso. Eu nasci no Rio de Janeiro, minha família se mudou para São Paulo, eu estudei aqui em São Paulo, morando no bairro do Campo Belo, e depois estudei Engenharia de Eletrônica no ITA. Depois de estudar no ITA, eu fui para a Unicamp, Instituto de Física, para fazer o meu doutoramento em Física. Quando eu entrei no ITA, eu já entrei para ser físico, porque tinha um professor do meu colégio, eu estudei aqui no Colégio Dante Alighieri. E no Colégio Dante Alighieri eu perguntei, eu tinha um professor de física, e eu gostava de física. E ele ensinava, eu e mais uns 3 ou 4 colegas, ele fazia aula para nós de noite sobre a física que a gente ia ter na universidade. E aí eu perguntei para ele onde é que era bom de eu ir para ser físico. E ele falou para mim, olha, em vez de estudar física, vai estudar engenharia no ITA, que é muito melhor do que estudar física. E até hoje eu sou muito grato a esse professor, e por isso que eu conto, quando pedem para eu falar sobre a minha formação, eu sempre conto isso, professor Tucci. Ele falou, no ITA você vai aprender matemática, física, química, de um jeito que nos outros lugares não aprende. Depois você vai aprender umas coisas de engenharia que são úteis para quem vai ser físico, aí você faz pós-graduação em física. E foi o que eu fiz, e como eu disse para vocês, eu até hoje sou muito agradecido ao professor Tucci por isso. Aí eu trabalho em pesquisa com física experimental, é uma coisa de usar lasers, fazer lasers que geram pulsos de luz que duram um tempo muito curtinho, porque aí eu posso usar esses lasers para estudar fenômenos que acontecem em tempos de 1/1000º de milionésimo de milionésimo de segundo, coisa que acontece com elétron dentro de um semicondutor, com um líquido, etc. Eu fiz o meu doutoramento na Unicamp, depois trabalhei por 2 anos. Durante o doutoramento trabalhei um tempo na Itália, em Roma. Depois do doutoramento trabalhei num laboratório de uma empresa americana, da AT&T, American Telephone and Telegraph. Eles tinham naquela época um laboratório que era o melhor laboratório de física do mundo, que não era em nenhuma universidade, era esse daí da AT&T. Trabalhei lá 2 anos e depois voltei para a Unicamp, onde fiz um laboratório de pesquisa, tive vários estudantes, ainda tenho, de vez em quando eu consigo ir lá trabalhar um pouco, e depois de um pouco de tempo eu comecei a me envolver com atividade de gestão de ciência e tecnologia. Eu fui diretor do Instituto de Física da Unicamp, eu fui pró-reitor de pesquisa da Unicamp, depois fui de novo diretor do Instituto de Física, depois fui reitor da Unicamp, depois fui presidente da FAPESP e agora sou diretor científico da FAPESP. Diretor científico é a pessoa que supervisiona a seleção de todos os projetos de pesquisa que vem na FAPESP. São 26 mil projetos por ano, em todas as áreas do conhecimento. Então,
o meu dia é muito interessante, porque das 9 às 10 o assunto é a filosofia de Spinoza e de Kant, das 10 às 11 é a origem do universo, das 12 às 13 é a biologia molecular, depois é a história do Brasil, então tem de tudo ali para quem se interessa por aprender coisas, tá certo? E então esse é o que eu faço, tá certo? Então agora eu volto para o tema aqui da palestra, da aula, que é sobre a ciência, que é, como eu disse para vocês, aquilo que eu trabalho todo dia ali na FAPESP. E o que eu pensei para sistematizar, sempre que a gente sistematiza uma coisa fica meio incompleto, mas pelo menos tem uma organização que ajuda a gente a pensar na coisa. Eu tentei pôr em 3 blocos os grandes temas onde o conhecimento tem afetado a nossa vida ou que motivam a criação de novo conhecimento. Então, tem um bloco que é o conhecimento sobre o universo, quer dizer, saber sobre o universo, sobre o mundo, tá certo? Que tamanho que é o universo, como é que começou o universo, como é que são as coisas muito grandes que tem no universo, como é que são as coisas muito pequenas, quer dizer, desde do mundo da física quântica, das partículas subatômicas, desse que descobriram há alguns anos aí essa partícula do bóson de Higgs, que descobriram lá em Genebra, ou então o outro prêmio Nobel que teve recentemente, que foi a descoberta de com que velocidade o universo está se expandindo, certo? Quer dizer, já é impressionante a gente pensar que o ser humano consegue medir essas coisas, tá certo? Consegue dizer, puxa, o universo, quer dizer, tudo que existe está se expandindo, só que está se expandindo numa velocidade que está variando de um jeito que a gente acha que está meio errado, porque isso é uma arrogância boa dos pesquisadores, tá certo? Não é que está meio errado, é que a gente acha que é diferente de todos os modelos que foram feitos antes. Então significa que tem mais coisa para aprender sobre entender corretamente esse fenômeno e esse processo. Então, um pedaço do avanço do conhecimento no mundo diz respeito a isso, ao universo, às partículas, à matéria, à energia, etc. Aí tem um outro pedaço enorme, também super importante, talvez mais diretamente importante em certos aspectos. Embora sobre o universo a gente precisa saber sobre energia para viver melhor, a gente precisa saber sobre a mecânica, sobre os planetas, sobre como fazer avião voar, etc. Quer dizer, várias coisas. Mas o outro pedaço grande aqui é sobre a vida, o conhecimento sobre a vida. Quer dizer, o que caracteriza, o que é a vida? O que tem nos seres vivos que não tem numa pedra, numa rocha, num mineral? Tá certo? E aí tem todo um ramo enorme, quer dizer, a raiz desse conhecimento vem da teoria da evolução do Darwin. E isso leva a gente a aprender coisas sobre saúde, produção de alimento, meio ambiente, a interação entre essas coisas e, particularmente relevante, sobre o ser humano, tá certo? A saúde do ser humano, como é que você controla as doenças, como é que você melhora a qualidade de vida, como é que faz as pessoas viverem mais tempo, como funciona o cérebro, como funciona a mente, como é que as pessoas entendem as coisas ou deixam de entender e assim por diante. Então, tudo isso aí está no bloco sobre a vida, o universo e a vida. E o terceiro bloco de complicações que motiva os cientistas, os pesquisadores, é conhecer e entender como é que funciona a sociedade, que daí é uma mega complicação, porque aí significa misturar tudo ali da vida, mas vida de gente que tem vontade, que quer fazer certas coisas, porque até o ponto que você estuda o elétron ou a proteína, eles não acordam de mau humor ou de bom humor, tá certo? O elétron acorda todo dia do mesmo jeito, e a proteína também acorda todo dia do mesmo jeito, mas na sociedade aí varia. Então, entender como é que funciona a vida em sociedade, como funciona a economia, como funciona a política, a história, a educação, as migrações, por que alguns países progridem e outros não progridem? Isso é uma pergunta que atormenta os economistas e os historiadores há décadas, há séculos, tá certo?
Por que que tem certos países que se destroem sozinhos, sem que venham de fora destruí-los? E por que que tem certas... Hoje está na pauta esse assunto. Por que que tem democracias que se levam a si mesmas a uma espécie de uma ditadura? Certo? Sem que alguém chegue lá e os obrigue a ir para uma ditadura. A relação entre o meio ambiente e a sociedade. Isso, eu vou falar um pouco mais sobre isso quando eu falar de um dos tópicos que eu selecionei para falar aqui, porque aqui tem muitas coisas, eu não vou poder falar de todas essas. E o mundo digital. Como é que é o assunto do mundo da capacidade digital, da capacidade de processamento de dados, de acesso a dados, está afetando e modificando a vida de todos nós. Então, quer dizer, se você pensar, as fronteiras do conhecimento são movidas por essas três curiosidades e esses três interesses, porque não são só curiosidades, né? Também é um interesse. O ser humano quer aprender algumas dessas coisas para viver melhor, para ter mais conforto, melhores condições e assim por diante. E aí eu escolhi para tratar com vocês aqui de 3 tópicos que hoje estão naquilo que se chama a fronteira do conhecimento, ou seja, que ou são resultados, ou causam, ou as duas coisas. Pesquisa muito avançada e muito complexa e difícil de fazer, com problemas desafiantes mesmo. Primeiro é a transformação digital que está afetando a sociedade do mundo inteiro, principalmente engendrada pelo esse fato de que o aumento de capacidade de processamento de dados está sendo rápido, muito rápido. E esse aumento da capacidade de processar dados, aumentar a capacidade de processar dados significa, na prática, por exemplo, que todos vocês aqui têm um telefone celular onde você consegue assistir filme naquela coisa, tá certo? Então, isso, há 10 anos não tinha isso daí no mundo. Então, o acesso à informação, você consegue fazer uma chamada, um Skype, um Hangout, essas coisas, com imagem de um telefone celular para outro em qualquer lugar do mundo. Isso aí é uma coisa que está mudando demais a vida de todo mundo. O processamento de dados em alta intensidade permite, por exemplo, hoje que tem os carros que são autodirigidos, que não tem motorista humano, tá certo? Então, tudo isso aí vem desse assunto de aumentar a capacidade de processamento de dados e fazer que os computadores... Faz umas coisas que são um pouco absurdas, porque faz assim que o computador pareça que tem inteligência, né? Então, falam da inteligência artificial. Então, isso é um dos efeitos dessa transformação digital que a nossa sociedade está vivendo. No mundo da vida, eu vou querer falar para vocês um pouquinho sobre certos avanços da biologia molecular que passaram a permitir, é uma coisa super recente, isso faz 3 anos, certo? Descobriram um jeito de editar o DNA de um ser vivo de uma maneira que é fácil de fazer. É fácil assim, requer ainda um laboratório, umas coisas, mas é uma maneira que é suficientemente fácil para todo mundo estar preocupado com os benefícios que você pode fazer com isso e os eventuais malefícios, porque alguém com interesses maus pode passar a fazer esse tipo de coisa. E, por último, eu vou falar para vocês sobre essa relação entre sociedade, o mundo da sociedade e o mundo da vida, que é o assunto da mudança climática global. Como é que progresso na qualidade de vida, na capacidade de produzir, nos levou a esse problema da mudança climática global, das emissões de carbono. Tá? Então, vamos ver se eu consigo passar por esses 3 temas. Sociedade e a transformação digital. Então, aqui eu começo com esse slide que mostra, eu acho, talvez o marco desse início da transformação digital que está acontecendo no mundo, onde tem essa fotografiazinha aqui do lado esquerdo, que é uma fotografia do primeiro transistor que fizeram. Transistor é um elemento de circuito eletrônico que serve para amplificar uma corrente elétrica. E essa coisa que está aí, essa coisa aparentemente mal feita, porque vejam essa fotografia, claramente tem um negócio aqui embaixo que parece que está meio quebrado, né? Não parece um caco de uma coisa brilhante aqui nesse lugar, tá certo?
e aqui em cima tem um arame entortado que parece um clips entortado. Quando você está com um clips e fica mexendo, ele em geral fica desse formato aí. Raramente você ganha o prêmio Nobel por isso, mas tá certo, esses aqui ganharam. E aqui tem uma coisa soldada com um fiozinho, aqui tem um outro fiozinho saindo, quer dizer, é uma coisa totalmente precária. E que eu acho útil para ilustrar para nós como é que é a história da fronteira da ciência. Quer dizer, como é que, quando o cientista está tentando descobrir uma coisa, ele faz tudo o que ele pode para descobrir aquela coisa. E ele quer descobrir, ele não quer reproduzir 10 mil daquilo. Ele quer fazer uma vez um experimento que mostre que uma certa coisa que ele quer acontece. Nesse caso aí era amplificar uma corrente elétrica. Ele queria mandar uma corrente num desses fios e no outro fio pôr um amperímetro e ver que a corrente estava mais alta um pouquinho. Mais alta, para eles, não precisava ser 10 vezes mais alta. Era 1,000001 da corrente que entrou. Mas se ele mostrasse que aumentou, ele sabia o seguinte, que muitos outros cientistas no mundo iam se pôr a melhorar essa coisa para fazê-la funcionar muito melhor. E efetivamente, esses caras fizeram esse transistor em 1947. Do lado direito tem a primeira página da patente que eles fizeram sobre isso, que é uma patente de 1951, tá certo? Eles pediram, aqui você vai ver, eles pediram a patente em 1948, foi quando fizeram a demonstração. E aí receberam a patente em 1951, e esse dispositivo que eles inventaram, o Dr. Shockley e os colegas dele, levou à revolução do circuito integrado, depois da microeletrônica, e hoje todo mundo que tem nessa sala tem um telefone celular e tem computador, porque esses caras fizeram esse negócio precário aqui em 1948. Porque sem essa coisa aqui, não tem telefone celular, não tem eletrônica, não tem computador, não tem nada disso. Então, você veja como é que, em pouco tempo, uma demonstração precária de laboratório, daquelas que, provavelmente, antes de fazer essa que deu certo, eles devem ter feito 100 que não deram certo. Tá certo? Eu fico pensando assim, se fosse no Brasil que o cientista fizesse um negócio desse, passasse 5 anos tentando fazer e não consegue, não dá, e depois consegue, mas quando consegue é aquela coisa pequenininha, que tem que apagar a luz, olhar o ponteirinho com cuidado para conseguir enxergar. Aqui no Brasil provavelmente iam querer fazer uma CPI para investigar, né? Por que gastou tanto tempo com uma porcaria de um negócio que não funciona? Mas lá eles ganham o prêmio Nobel, porque tiveram uma ideia que é difícil de fazer e fizeram a ideia e mostraram que dá certo. Tá? Então, isso aqui começou essa revolução digital que aconteceu no mundo e que está acontecendo ainda. E aí, se você vê, por exemplo, uma medida disso aí, quantos artigos, quantos trabalhos científicos as pessoas fazem que fala da palavra transistor no título ou no resumo? Tá certo? Então, esse gráfico aqui está mostrando que era um número, era 0, até que esses caras inventaram o transistor, aí começou a subir um pouco aqui, aí alguém aqui teve uma ideia boa que muitos outros quiseram copiar, porque uma das coisas importantes no mundo da ciência que vocês têm que ter em mente é assim, é feio copiar, mas é bonito copiar e melhorar. Tá certo? Então, todo cientista, quando vê uma coisa do outro, se a coisa for muito boa, a primeira coisa que o cientista pensa é, que droga, por que eu não tive essa ideia? E a segunda coisa que o cientista pensa é, puxa, como é que eu posso melhorar essa ideia e a minha ser mais vista que a desse cara aí? Tá certo? Então, cada vez que tem um degrau nessa curva é porque alguém apareceu com uma ideia especial ali que fez a coisa melhorar. Então, aqui subiu um pouquinho, e ainda até hoje está subindo, porque até hoje tem gente tendo ideia sobre como melhorar aquele clips amassado que eu mostrei para vocês na outra figura. Tá certo? Ao mesmo tempo, isso nos trouxe ao assunto da inteligência artificial, que é o assunto de hoje. Ninguém hoje fala no jornal a notícia, fulano descobriu um transistor novo. Mas todo mundo fala da inteligência artificial, virou o assunto do ano, tá certo? E, de novo, veja só como é que o conhecimento evolui. Quer dizer, você começa aqui em 1959, o primeiro artigo científico que usou a palavra inteligência artificial foi em 1959. Um pesquisador da IBM queria fazer um programa de computador
de tal forma que o computador conseguisse jogar damas com ele. Quer dizer, você faz o movimento e o computador sabe que movimento que ele pode fazer, não sei, não era para o computador ganhar, era para o computador jogar, fazer o movimento certo, não mexer num quadrinho que não tinha pedra, etc. E aí isso foi, durante muito tempo, difícil de crescer, mas a partir de um certo ponto, com o aumento da capacidade de processamento dos computadores, especialmente com o advento do computador pessoal, tornou-se algo muito mais possível e relevante. E aí essa curva começou a subir e agora está subindo de um jeito até meio exponencial ali no fim. Porque está cheio de cientistas no mundo inteiro tentando ter ideia melhor sobre como fazer ou como usar inteligência artificial para fazer coisas que os humanos fazem razoavelmente bem, mas que se você conseguir que o computador faça, ele vai fazer maior quantidade e vai fazer com maior repetibilidade. Tá certo? Então, tem um crescimento muito, muito notável nesse campo. E do que essa gente fala? Eles estão falando, aqui as letrinhas estão pequenas, mas você vê, tem trabalhos científicos nessa lista aí, que eu peguei os últimos 9 que tem na base de dados internacional, aí, ao acaso. Tem 2 trabalhos que é sobre reconhecer impressão digital. Quer dizer, como é que você faz para o computador reconhecer bem a impressão digital, olhando um pedacinho cada vez menor da impressão digital. Tá? Porque reconhecer imagem é uma coisa boa de usar inteligência artificial. Depois, esse segundo aqui, é como é que você faz para avaliar uma multidão e descobrir quem que está se movendo de um jeito anômalo nessa multidão. É assunto dos americanos lá de segurança e tal, né? Eu vi que um dos trabalhos aí, esse aqui, esse 9, eu fui até o 9, porque o 9 é gente aqui da USP que está fazendo, tá certo? Como é que você faz para extrair a informação da impressão digital sem errar, errando menos do que todos os outros métodos, tá certo? Então, isso é para mostrar, para começar a dizer para vocês que aqui no Brasil tem gente que trabalha nessas coisas. Aquelas coisas que eu falei para vocês, o universo, a vida, a sociedade, não é coisa lá que os americanos, os ingleses estão fazendo e vão contar para nós depois. Está cheio de gente aqui na USP, na Unicamp, na Unesp, na UFRJ, na UFMG, trabalhando com esses assuntos, e está cheio de empresas aqui trabalhando com essas coisas, usando e desenvolvendo e descobrindo coisas. Então, tem uma produção de conhecimento, e se você avaliar o que acontece no Brasil, aqui esse gráfico está mostrando, olha, a quantidade de trabalhos científicos sobre inteligência artificial que pesquisadores no Brasil fazem, é uma quantidade que é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16º do mundo, tá? Seria bom se a gente tivesse em 5º, né, em 3º, em 4º, mas 16º não está muito ruim. Tem mais produção de inteligência, de ideias sobre inteligência artificial no Brasil do que tem em Singapura, na Suíça, na Holanda. Quer dizer, tem gente aqui que entende dessa coisa, que sabe dessas coisas. Certo? E é uma produção científica que vem crescendo ao longo do tempo. Quer dizer, estão tendo mais ideias sobre o assunto. Esse aqui acho que nós não vamos precisar passar. Mas eu queria mostrar para vocês isso aqui, ó, antes de completar esse comentário sobre inteligência artificial. Esse gráfico aqui está mostrando os projetos de pesquisa que a FAPESP financiou sobre inteligência artificial. E o que você está vendo aqui é o seguinte, claramente tem um crescimento ali para o fim, quando o negócio entrou na moda. Mas aqui, ó, 1990, 2000, quando raramente se ouvia alguém falar sobre inteligência artificial no Brasil ou no mundo, tinha pesquisadores aqui no estado de São Paulo pensando nesse assunto. O primeiro projeto de pesquisa que teve sobre inteligência artificial aqui em São Paulo foi um pesquisador aqui do Instituto de Física da USP, o professor Salinas. Fez um projeto sobre, era uma coisa totalmente exótica sobre física e estatística, mas tinha ali a base do método de fazer o computador pensar num problema e propor uma solução. Negócio de redes neurais. Então, isso é para dizer para vocês que o mundo do conhecimento é um mundo
legal, porque ele é aberto para as ideias. Então, você pode ter pessoas que têm boas ideias em muitos lugares do mundo. Se você der um pouquinho de condição para essas pessoas, elas mostram a ideia, e as pessoas que foram educadas trabalhando nesses projetos aqui, os estudantes de mestrado, doutorado, iniciação científica, são os que hoje estão se movendo em pequenas empresas em São Paulo para criar a empresa que vai usar a inteligência artificial para fazer alguma coisa que vai ser útil para um monte de gente. Então é uma coisa que tem uma história e tem uma sequência. Esse outro gráfico aqui está mostrando para você quantos projetos a gente tem ali na FAPESP que são empresas no estado de São Paulo que trabalham com inteligência artificial, quer dizer, que usam inteligência artificial para ganhar dinheiro de verdade. Então você vê, não tinha nada aqui. Aqui estava o professor Salinas estudando lá as redes neurais, porque alguém estava aprendendo, ensinando, etc. Aí, quando você chega ali em 2012, começa um crescimento intenso. Muito projeto sobre inteligência artificial aplicada na agricultura. Inteligência artificial, por exemplo, para a empresa pegar a imagem do satélite, entender quantos metros cúbicos de madeira tem nas árvores que tem ali e quantos caminhões tem que contratar para carregar aquela madeira para levar para a fábrica de papel, percebe? Uma coisa que conecta a inteligência artificial com vários outros setores da economia. Ou projeto como esse que, de agora, abril de 2018, o professor Rutan, da USP de Ribeirão Preto, usou uma técnica de inteligência artificial para identificar se a célula é cancerígena ou não. Se a célula é de câncer ou não é de câncer. Diferenciar da célula tronco e a célula cancerígena. Que é algo super importante para você poder fazer diagnóstico melhor em muitas doenças. Certo? Então, isso de novo para mostrar para vocês que tem isso acontecendo e que esse assunto de inteligência artificial vai mudar demais o mundo. Porque vai ter certas profissões, todo mundo está falando isso aí, que vão desaparecer. Tudo que for muito repetitivo, você vai acabar pondo um computador para fazer. Até mesmo dirigir um carro. Então, isso aí o carro vai se autodirigir. Imagina as mudanças na sociedade quando isso acontece, quando todos os caminhões forem dirigidos automaticamente, por exemplo. Aí vai ter estrada onde não precisa ter restaurante na beira da estrada, porque não tem motorista do caminhão para comer. Tá certo? Então, isso vai levar a um impacto, tá certo? De empregos que vão ser destruídos e outros empregos que eventualmente serão criados. Os que vão ser criados vão ser os empregos para fazer coisa que não é repetitiva, que requer pensamento diferente cada vez, porque isso é muito difícil de programar no computador. E tudo aquilo que for repetitivo vai virar assunto do computador. Então, é essa mudança que o Brasil precisa estar preparado para fazer parte dela do jeito melhor que puder fazer, porque não é um tipo de mudança que você possa dizer, vamos evitar que aconteça, porque vai acontecer. Então, a gente tem que conseguir se posicionar para sofrer menos com ela. O outro tópico do qual eu queria falar com vocês é esse sobre a ciência da vida e a biologia molecular. De novo, como eu fiz no outro caso, eu estou relacionando o que está acontecendo hoje com descobertas científicas que aconteceram muito tempo atrás. Coincidentemente, de novo aqui nós estamos nos anos 50. Nos anos 50, esses dois cientistas aqui, Watson e Crick, descobriram como é que era a estrutura dessa molécula tão importante para a vida, que é o DNA, o ácido desoxirribonucleico. Quer dizer, é a molécula que faz a função de carregar as características de um ser vivo de uma geração para outra. Por isso que o filho parece com o pai, tá certo? Por isso que o feijão, quando cresce, a planta parece com a planta de onde você tirou o primeiro feijão, que foi a semente. Quer dizer, leva as características, alguma mudança ali, muda a cor do olho, muda a cor do cabelo, alguma coisa, mas o jeito geral é carregado ali nesse DNA. Então, o DNA é uma molécula super importante para os seres vivos e para a gente entender, porque
Se for possível mexer no DNA, sem destruir o ser vivo, que é o dono do DNA, se for possível mexer no DNA, talvez você possa mudar as características do ser vivo. Tá certo? Então, por exemplo, se você pega o DNA do embrião e altera, pode ser que você faça ele, em vez de ter olhos verdes, ter olhos azuis. Ou pode ser que você faça ele, em vez de ser um embrião que vai, se fosse um humano, que vai crescer para ter 1,80 m de altura, ter 1,50 m, ou ter 1,90 m. Porque isso tudo está escrito lá no DNA, vai interagir, tem uma interação com o meio, etc., mas o DNA afeta isso. Então, conhecer, entender como é o DNA, que foi o que esses caras descobriram. Descobriram, é uma molécula e ela tem essa estrutura aqui. Cada átomo da molécula eles foram dizendo onde é que estava. Tá certo? Um negócio que é uma hélice tripla chamada. Mas eles perceberam também que, tá bom, já que eu entendi como é que é a molécula, e aqui a molécula inteira que transmite as características, se eu for mudar um pedaço da molécula, eu posso mudar as características da próxima geração. E isso é que, agora, pesquisadores descobriram essa técnica para editar DNA que apareceu, eles já estavam mexendo com isso há muitos anos, mas 2014 foi quando apareceu o assunto, certo? Chamada CRISPR, C-R-I-S-P-R, CRISPR. E essa técnica aí permite, com química não muito complicada, mexer no DNA de uma coisa e alterar para pôr características que você queira, desde que você saiba que característica que você quer pôr ali. Então você tem que saber que pedaço do DNA que é responsável pela cor do cabelo. É esse pedaço aqui. Então já é uma descoberta difícil de fazer. Você descobre, é esse pedaço. Aí vai lá então e troca esse pedaço por um outro pedaço que veio de um ser que tem o cabelo da outra cor que eu quero. Põe o pedaço ali e deixa o ser viver e ele vai ter o cabelo da outra cor que você programou. Então é um negócio que vai permitir programar os seres vivos. Tá certo? Claro que é um negócio que precisa ser cuidado com cuidado, tá certo? Porque você não quer deixar qualquer... Quer dizer, sem algum controle, as pessoas modificarem como é que vão mudar as gerações dos seres vivos. Mas, havendo o controle da sociedade sobre isso, dá para fazer coisas espetaculares. Dá para fazer, por exemplo, uma planta de cana-de-açúcar que vai usar metade da água que a planta anterior usava. E aí você vai poder fazer a planta crescer com muito menos quantidade de água. Ou uma outra que vai ficar, a laranja vai ficar madura em menos tempo do que normalmente fica. E assim vai, tá certo? Então isso vai afetar a produção de alimentos, vai afetar a saúde humana e vai afetar a organização da sociedade toda. De um jeito muito mais profundo do que a alteração que veio com o negócio dos organismos geneticamente modificados de alguns anos, vocês devem ter acompanhado nas notícias isso, alguns anos faz, porque o jeito de modificar geneticamente era muito complicado. Então era só uma mega empresa, com um mega laboratório conseguiria fazer aquilo. Só que agora virou uma coisa que você pode fazer numa garagem. Então vai acontecer muito mais e com muito mais frequência. Vocês vejam, por exemplo, essa figura de uma matéria que saiu na revista da FAPESP. O número de patentes sobre essas tecnologias de edição de genes, DuPont, Harvard, MIT, Instituto Broad, Sangamo Biosciences, Universidade da Califórnia, várias outras organizações, quer dizer, que vão tendo as ideias e vão protegendo as ideias por meio de uma patente, por meio de uma propriedade intelectual. E uma coisa que está se desenrolando hoje, certo? Hoje exatamente, as decisões judiciais, ontem tinha uma notícia sobre isso na Folha de São Paulo. A luta entre essas duas pessoas aí, que são dois cientistas, um da Califórnia e um do MIT, e cada um disputando que ele teve a ideia primeiro que o outro. Porque o que teve a ideia primeiro vai ser o dono da patente que o mundo inteiro vai querer usar e vai ter que pagar para ele para usar. Certo? Então o professor Feng e a professora Doudna ali, cada um deles diz que descobriu antes e estão um processando o outro para disputar quem que vai ter direito à patente. A última decisão lá do
da corte americana nessa semana disse que a patente é do professor Zhang do MIT. Mas aí agora os da Califórnia estão recorrendo, porque diz que tem um caderno de laboratório de uma semana antes, que eles tinham mostrado o resultado e assim vai. Então, quer dizer, é um assunto que vai fazer um efeito gigante no mundo. Quer dizer, isso aí é a fronteira do conhecimento fazendo efeito hoje na gente, não é que vai fazer efeito daqui a 10 anos. Né? E o que nós temos a ver com isso? Bom, por exemplo, a FAPESP financia na Unicamp, junto com a Embrapa, um centro de pesquisa que é sobre isso, é para os pesquisadores descobrirem como é que ele vai editar o gene da planta para ela ser mais eficiente. Ou para ela usar menos adubo, ou para usar menos água, ou para crescer mais depressa, ou para reproduzir mais eficientemente. Quer dizer, é coisa que acontece aqui perto da gente. Tá certo? Então não é um assunto que vai estar lá e um dia, daqui a 10 anos, você vai comprar um produto e falar isso aqui foi melhorado com o negócio CRISPR. É uma coisa que está acontecendo na USP, na Unicamp, na Unesp, em várias outras localidades aqui em São Paulo e no Brasil, porque eles estão procurando o jeito de fazer a agricultura ficar mais eficiente. Quer dizer, o que você precisa é aumentar a produtividade da agricultura. Precisa produzir mais alimento com menos insumo, com menos terra, menos adubo, menos água. Tá certo? E isso é o assunto deste centro de pesquisa, que vai ser muito importante para o Brasil, porque a mudança climática está fazendo mudar a temperatura nas regiões do Brasil. Por exemplo, tem região em Minas Gerais onde era bom de plantar café e já não é mais porque ficou quente demais. E aí a plantação de café está começando a migrar para o sul. A menos que você tenha um jeito de editar o gene do café e fazer ele aguentar a temperatura mais alta, se isso for possível. Aí você consegue manter aquilo ali. Então, como é que chama? O jogo aí entre o desenvolvimento da agricultura e a capacidade de fazer essa edição do genoma usando essas técnicas da biologia molecular. E eu vou terminar comentando para vocês sobre o terceiro tópico que eu escolhi, que é esse da mudança climática global, que é o que vocês todos já devem ter ouvido falar, né? Do efeito de a Terra recebe energia do Sol. Isso é uma coisa um pouco, às vezes, chocante. Para mim sempre não é chocante, mas é intrigante ver isso. Quer dizer, toda a energia que move o planeta Terra vem do Sol, só do Sol. Não tem nenhuma outra fonte de energia. Na verdade, tem uma pequenininha que é o calor que tem no centro do planeta, mas é ínfimo. Mas todo o resto do que acontece no planeta Terra e do que sempre aconteceu nos últimos 4,5 bilhões de anos é por causa da energia que veio do Sol e caiu aqui. Então a fonte de energia do planeta é o Sol. Aí o Sol manda energia, o planeta usa, as plantas absorvem, a Terra absorve, a água absorve, e um pouco da energia é radiado de volta para o universo, para outros lugares. Só que em volta da Terra tem uma atmosfera, tem o oxigênio, nitrogênio e vários outros gases. Acontece que a composição dessa atmosfera, que durante muitos séculos foi razoavelmente estável, exceto por alguma erupção vulcânica, meteoro que caísse, mas no geral era estável, essa composição da atmosfera começou a mudar, por quê? Por causa da ação dos seres humanos, porque os seres humanos produzem gás carbônico. Por que a gente produz gás carbônico? Por razão que a gente estudou em química orgânica no primeiro ano da faculdade, no segundo, tá certo? Quando você vai produzir energia, você precisa fazer uma reação que chama combustão. Você vai queimar uma coisa, vai reagir com oxigênio para gerar calor. Tá? E além de gerar calor, no fim, na segunda parte da reação de combustão, sempre tem gás carbônico e água. Então você pega alguma coisa que tem carbono na frente, reage com oxigênio, vira gás carbônico e vira água. O gás carbônico vai emitido, é a fumaça que sai da fogueira, a gente vê ali saindo, e a água também sai na forma de vapor. O gás carbônico, de tanto que o ser humano queima coisas de vários tipos, por exemplo, queima petróleo no automóvel para fazer o carro andar, sai pelo escapamento o gás carbônico, tá certo?
queima quando faz fogueira, queima quando queima a floresta. A concentração de gás carbônico na atmosfera começou a aumentar. E o gás carbônico se prende o calor, e aí faz o planeta esquentar um pouquinho. Então o planeta vai ficando mais quente. Então o assunto todo é o desejo de bem-estar da humanidade está causando uma situação de potencial mal-estar no futuro, porque quando tiver carbono demais, a temperatura vai ficar muito alta e vai ficar inconveniente para nós, porque nós somos seres que nós não gostamos que a temperatura esteja muito fora de uma faixa pequena para a vida humana funcionar. Então, essa mudança climática vem do fato que o ser humano produz gás carbônico, produz metano nos processos de fazer energia, e isso vai para a atmosfera e muda a composição da atmosfera e segura o calor. Bom, como é que os cientistas descobriram isso? Isso é uma coisa legal também de conhecer para entender como é que a fronteira do conhecimento vai se movendo. Em 1827, um pesquisador chamado Jean-Baptiste de Fourier, aqueles daqui que estudam engenharia vão estudar a transformada de Fourier e as invenções matemáticas do professor Fourier, tá certo? Ele era muito hábil em matemática. Ele estudava o calor. Ele escreveu o paper sobre a temperatura do planeta Terra, usando as equações que ele fez sobre fluxo de calor. E ele escreveu o paper e aplicou as equações, e a temperatura que ele calculou para o planeta dava vários graus, dezenas de graus abaixo da temperatura real. E como todo bom cientista, ele não reconheceu que ele estava errado. Tá certo? Ele escreveu lá e falou, não é que eu estou errado, o meu método é bom, meu método calcula direito. O problema é o seguinte, de certo eu não estou levando em conta alguma coisa. O que eu não estou levando em conta? Ele achou um trabalho de um outro cientista francês, o professor Saussure, que era um antepassado daquele Saussure da linguística. Esse Saussure tinha feito um experimento em que ele punha o termômetro dentro de uma caixa com um vidro em cima. E ele notou que com o vidro em cima o termômetro ficava muito mais quente quando exposto ao sol do que sem o vidro. E aí era o efeito da estufa, né? Porque o calor entra pelo vidro e depois não consegue sair. Que é a estufa que tem em todo lugar agrícola, tem uma estufa com vidro para guardar o calor. E aí o Fourier falou, não, mas é assim, porque no meu modelo eu não estou levando em conta que tem a atmosfera, e a atmosfera tem gases que vão prender o calor, então a temperatura vai ser um pouco maior do que aquela que eu estou calculando. E aí fez uma estimativa lá para dizer que o negócio dele era bom. Mas foi o primeiro que escreveu num artigo científico falando, tem uma atmosfera que afeta qual que é a temperatura do planeta. E esse efeito é de aumentar um pouquinho a temperatura em relação ao que seria. O professor Tyndall, mais tarde, em 1863, mostrou que o gás carbônico esquentava o planeta. O professor Arrhenius viu não só que o gás carbônico esquentava, mas ele também falou, e tem o seguinte, a concentração de gás carbônico está aumentando, porque o ser humano está cada vez queimando mais madeira e mais coisas para fazer energia, e esse gás carbônico fica parado na atmosfera. E o professor Arrhenius, que morava na Suécia, na conclusão do trabalho dele, ele falou, e isso é uma coisa que pode ser muito boa, porque se soltarem bastante gás carbônico, a temperatura aqui na Suécia vai ficar mais agradável. Certo? Professor Arrhenius, ele até calculou o número que hoje todo mundo fala, se dobrar a quantidade de gás carbônico na atmosfera, vai aumentar 5 graus. Essa é a temperatura que, depois de séculos calculando, não sei o que, chegaram nesse número aí. Depois o professor Callendar, um britânico que media a temperatura, ele guardava registro de temperatura de cidades no mundo. Ele tinha centenas, e ele verificou que em todas elas ele via um pouquinho de aumento de temperatura. Professor Callendar. E, por último, quem botou assim que a gente fala em pesquisa, the last nail in the coffin, que botou o prego final no caixão ali do problema, foi o professor Killing. O professor Killing, em 1957, o professor Killing é assim, ele era um químico. E ele
gostava o assunto que ele gostava era medir coisas analíticas, medir concentração de gás no lugar. Então ele desenvolvia um aparelho para medir. E a segunda coisa que ele gostava era de fazer hiking, caminhar na montanha. E aí ele arrumou um jeito de juntar o interesse dele pela medida analítica com o hiking. Ele conseguiu que a National Science Foundation desse dinheiro para ele para medir quanto gás carbônico tinha no topo de um vulcão no Havaí. E ele tinha que subir, levar lá a ampola, pegar o gás, trazer de volta, não sei o quê. Então ele fazia o hiking dele e ao mesmo tempo fazia o paper e o trabalho científico. E ele também, como quase todos os cientistas, era muito obsessivo. Então ele ficava fazendo aquilo semana após semana durante muitos anos. 1957, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 71. Foi a primeira pessoa que mediu quanto gás carbônico tem na atmosfera do planeta. Mediu num lugar, que era nesse vulcão aí, Mauna Loa. Mas ele mediu e encontrou essa curva que ficou sendo chamada curva de Killing, mostrando duas coisas. Primeiro, tem uma oscilação. Eu já vou explicar por que oscila, é fácil da gente entender. E a outra coisa é que o valor médio está subindo. Então isso está dizendo que a quantidade de gás carbônico na atmosfera está crescendo. Por que oscila? Porque o planeta gira em torno do Sol, tá certo? Quando gira em torno do Sol, faz as estações do ano, tá certo? Então, tem estação, na estação fria, as plantas do hemisfério, do planeta inteiro, as plantas, quando chega o inverno, no hemisfério sul é diferente do hemisfério norte, mas a época, mas no inverno as plantas perdem as folhas. E na primavera as plantas se formam de novo. Todos nós aprendemos, mais ou menos por volta do terceiro ano primário, ou quarto, que a fotossíntese, quando as plantas se formam, a fotossíntese tira o gás carbônico para fazer as folhas das plantas. Então, quando chega a primavera, as plantas sugam o gás carbônico, a concentração de gás carbônico na atmosfera diminui. Quando chega o inverno, as folhas caem, se decompõem, solta gás carbônico. Não aconteceria nada estranho se o planeta tivesse a mesma quantidade de terra no hemisfério norte e no hemisfério sul, porque uma compensaria a outra. Acontece que todos vocês sabem que o nosso planeta tem muito mais terra no hemisfério norte que no hemisfério sul. O hemisfério sul é quase só água, tirando a América Latina, um pedaço da África, o resto e a Oceania. Então, esse efeito da fotossíntese, de soltar o carbono, acontece muito mais forte no hemisfério norte que no hemisfério sul. Então, essa oscilação aqui está mostrando a variação de estação no hemisfério norte. Tá certo? Oscila a quantidade de gás carbônico de acordo com primavera, verão, outono, inverno do hemisfério norte. Mas o principal do professor Killing foi mostrar que essa concentração de gás carbônico estava crescendo. Vocês vejam que isso é um assunto que não estava fora do Brasil, porque isso aqui é um recorte da Folha da Noite de 1957, quando veio um cientista americano aqui a São Paulo e ao Rio de Janeiro, e o título ali é: poderá a Terra vir a ser invadida pelos mares? E o argumento todo era, se tiver aquecimento global, o nível do mar vai subir, não sei o quê. Em 1957 estavam falando isso. Não os cientistas, o jornal A Folha da Noite estava dizendo. Tá certo? E o professor mostra que o crescente teor de gás carbônico na atmosfera poderá conduzir à fundição das calotas polares. Então, veja que coisa interessante. A gente às vezes pega o jornal e acha que esse assunto de mudança climática global é do ano 2000, né? Mas não é. É um assunto de 1950, de 1860. Ele está aí rodando há muito tempo. E os cientistas inventam maneiras de tentar testar a teoria. Por exemplo, eles inventaram essa coisa aqui espetacular, que é: como é que faz para você descobrir qual era a história da atmosfera 420 mil anos atrás? Que ideia que o sujeito teve? Ele falou: bom, é assim, ó, se eu for lá na Groenlândia ou na Antártida, eu faço ali o gelo foi acumulando ao longo do tempo. Se eu fizer um buraco bem fundo, em algum lugar lá no fundo eu vou achar gelo que se formou há 100 mil anos. Se eu for mais fundo, eu vou achar gelo que se formou há 300 mil anos. Então eles inventaram um jeito de fazer um buraco cilíndrico e tirar esse cilindro
e marcar pela distância da profundidade e ver há quantos anos era, e dentro do gelo eles acham bolinhas, e dentro da bolinha eles medem quanto gás carbônico tem, quanto enxofre. Então, por exemplo, quando tem explosão de vulcão, eles conseguem ver que aumenta a concentração de enxofre, porque aí o enxofre ficou armadilhado ali nas bolhas. Então eles tiram esse cilindro aqui, esse ice core, e conseguem, medindo a distância ao longo do cilindro, ver a temperatura a 100 mil anos, 200 mil anos, 300 mil anos, 400 mil anos. Não é um ato legal da imaginação e da inteligência humana achar como é que você descobre que temperatura e que concentração tinha na atmosfera há 500 mil anos. Então eles fizeram isso e mediram como é que era a concentração de gás carbônico e a temperatura, e verificaram que uma correlacionava com a outra e que ultimamente a concentração de gás carbônico subiu para um valor muito maior do que jamais tinha subido. Tá certo? E isso é o que, vamos ver, se der certo isso aqui, eu vou tentar mostrar nesse filminho aqui, que tem o seguinte, ó. Eu vou terminar agora nesse negócio desse filme aqui. Aqui do lado esquerdo tem um gráfico que está mostrando no eixo vertical a concentração de gás carbônico. Tá? Concentração 400 é ruim, concentração 300 é bom. Então, quanto mais para cima tiver, mais gás carbônico tem na atmosfera. O eixo horizontal está mostrando a latitude. Aqui é 90 graus ao sul do Equador, então nós estamos no Polo Sul. Aqui é 90 graus ao norte, você está no Polo Norte. Aqui no meio, você está no Equador. Essa bolinha vermelha é o lugar onde o professor Killen mediu lá no Havaí. Mas, ao longo do tempo, os humanos foram criando vários lugares para medir essa concentração de gás carbônico. E aqui do lado, nesse mapinha, aparecem umas bolinhas que mostram onde que a medida é feita. Aqui tem um reloginho que vai mostrando o ano, e aqui vai ter um gráfico que vai mostrar como é que evolui no tempo, começando em 79 agora, a concentração de gás carbônico. Vamos ver se isso aqui dá certo. Vamos seguir, tá bom. Bom, então o assunto aí era mostrar para vocês esse negócio da mudança climática e o que isso aí tem a ver com o Brasil. Tem a ver que, por exemplo, a Amazônia é importante no assunto da mudança climática, porque a Amazônia ajuda a definir o clima do mundo. Então, se a Amazônia guardar carbono ou soltar carbono, muda para o mundo inteiro. E o que acontece nesse assunto da mudança climática é que tem um debate enorme no mundo sobre desses debates difíceis, assim, que é assim, a humanidade de hoje está criando um problema que não afeta a humanidade de hoje. Vai afetar talvez daqui a 50 ou 100 anos. Então, quando as pessoas chegam e falam, bom, precisa controlar a mudança climática, tem que emitir menos carbono. Então, por exemplo, precisa usar menos energia. Muita gente vai responder, ué, por que eu vou usar menos energia? Eu não vou sofrer nada com isso. Vai ser alguém no futuro que vai ter que resolver esse problema. Tá certo? Então, esses problemas onde uma geração causa e outra sofre, são dos problemas mais difíceis de resolver. É que nem negócio de previdência, tá certo? Porque quem sofre o problema não está aqui agora, ou então é jovem demais para influenciar as decisões. E quem está fazendo as decisões quer a comodidade e acha que, bom, se eu prejudicar o andamento da economia, eu vou perder a eleição, então por que eu vou fazer isso? Então, fica esse debate no mundo aí sobre o que fazer com a mudança global, e enquanto isso ela vai acontecendo. Então é um desses desafios, vocês vão ser das relações internacionais, vocês vão ter que achar uma solução para esse troço aí. Como é que a humanidade vai entender que precisa pensar no futuro também, e não só no presente? Porque, por exemplo, quando você olha as emissões por pessoa que acontecem no planeta, os Estados Unidos é o país que mais tem emissão por pessoa. Então, a gente fala, bom, mas então tem que fazer os americanos gastarem menos energia, porque se a gente aqui no Brasil for querer gastar, a América Latina, gastar por pessoa o mesmo tanto de energia que gasta lá, as emissões do mundo vão passar do teto. Mas daí eles viram para nós e falam, não, mas acontece o seguinte, se você fizer o gráfico de emissão por unidade de PIB criado, nós aqui nos Estados Unidos estamos bons, nós criamos muita riqueza e não fazemos muita emissão. Vocês é que estão fazendo ineficiência e gerando muita emissão para fazer riqueza. Então, é um debate que vai ter que achar o jeito de tratar. Bom,
eu termino por aqui, concluindo com vocês que o assunto do qual eu quis falar aqui foi mostrar para vocês que o conhecimento, além de ser interessante, afeta ou pode afetar a vida de todos nós. E que as coisas que acontecem hoje no mundo do conhecimento não acontecem porque alguém acordou hoje de manhã e fez uma descoberta científica. Acontece porque tem décadas de esforço científico atrás disso. Mostrei para vocês as coisas começando em 1940, 1945, que levam às coisas que nós estamos vendo acontecer hoje e aos efeitos que a gente está vendo acontecer. O que é importante de ter em mente sobre como é que o conhecimento avança. Ele avança por esforço, ele não avança por iluminação, porque alguém sentou na cadeira e teve uma ideia brilhante. Ele avança porque milhares de cientistas ficaram dia após dia, noite após noite, madrugada após madrugada, estudando um problema, tentando entender, que nem vocês que fazem lista de exercício, não sei o quê. O pesquisador fica lá, tenta entender, faz um gráfico, não é desse jeito, não é desse outro, agora talvez eu consiga, faz o experimento, não sei o quê, até entender um pedaço, junta com um pedaço do outro, e assim a fronteira do conhecimento vai avançando e vai progredindo. Muito obrigado. Bom, agora a gente abre para pergunta. Quem que estiver interessado aí pode ir levantando a mão aqui. Bom, vão levantando aí, conforme. Oi. Pedro, de Relações Internacionais. Professor, parabéns pela palestra. Um dos textos recomendados para a aula de hoje, que tratava sobre a utilidade do conhecimento inútil, eu fiquei com dúvida porque ele foi publicado logo em 1937 e com um certo sentimento de positividade e esperança para o futuro. Uhum. Em 1939 já começa a Segunda Guerra Mundial. Sim. Eu queria saber, na sua opinião, qual seria o papel da guerra e do conflito armado em geral para tanto progredir ou regredir a ciência e a pesquisa? Essa é difícil, porque... veja, a guerra ou o aumento de poder sempre foi um dos motores do progresso do conhecimento, certo? Isso não quer dizer que guerra seja bom, mas o fato é que quando tem guerra, os países ou as regiões se põem a achar jeito de aprender a fazer coisas que vão torná-los mais poderosos. E você identifica bem, quer dizer, nessa época de 1937, quando tem o artigo lá do professor Flexner, Flexner foi a pessoa que organizou a modernidade do ensino de medicina nos Estados Unidos. E ele tinha essa ideia de que a pesquisa e a ciência tem uma parte que é a ciência fundamental, onde você, muitas vezes, o cidadão normal não vai entender para que aquilo serve, e tem a aplicação da ciência, que aí fica óbvio. Ele até conta um exemplo lá do coquetel que ele estava com o dono da Kodak, e aí eles entram numa conversa sobre qual foi o cientista mais importante. E o cara da Kodak fala, foi o Marconi, porque ele fez uma coisa útil, ele inventou o telégrafo, a rádio, né? E o Flexner fala, mas o senhor está enganado, porque na verdade o cientista mais importante foi o Maxwell, porque o Maxwell descobriu tudo que o Marconi usou para fazer o telégrafo. Então, se não tivesse o Marconi, teria um outro descoberto o jeito de fazer o telégrafo, mas descobrir as equações de Maxwell já é uma operação mais difícil. Então, tem essa discussão ali que é interessante. Mas, terminando com o seu ponto sobre a guerra, veja, aqui no Brasil nós temos um efeito disso, na verdade no mundo inteiro, porque se você pensar, a FAPESP e o CNPq, quando é que foram criados? Foram criados, a FAPESP entrou na Constituição de São Paulo em 1947. O CNPq começou a ser discutido em 1947, foi criado em 1951. Por que foi nessa época que entrou em discussão? Porque na Segunda Guerra,
ficou óbvio para todos os governos do mundo que ciência era uma fonte de poder gigantesco, porque terminou com o negócio da bomba atômica. Então, quando eles viram esse negócio da bomba atômica, mas eu também quero ter uns que são capazes de ter uma ideia desse tipo. Tá certo? E durante a guerra tem o negócio do radar e várias outras. Então, a guerra afeta. Por mais lamentável que seja, a guerra é uma das coisas que move o avanço do conhecimento. Boa noite, eu sou a Júlia, sou da Engenharia de Produção, da Poli. Eu também vou fazer uma pergunta sobre o mesmo texto, mas não sei se é muito uma pergunta, se é mais um pedido para comentar sobre coisas. Eu gostei muito da visão que o texto trouxe, né? E eu queria saber como que essa visão acontece hoje, assim, falando da FAPESP ou talvez de outras instituições que financiam, né? Quanto que essas instituições, por exemplo, olham um projeto de pesquisa e falam, mas isso não faz sentido, ou, isso pode ser útil, como que isso acontece? E pensando um pouco sobre relações internacionais, como que será que... Porque eu fico pensando, se eu estou pesquisando uma coisa, porque eu estou começando um projeto de iniciação, por exemplo, se eu estou pesquisando uma coisa aqui e se alguém está pesquisando exatamente a mesma coisa em outro lugar, se existe alguma perspectiva ou já existe alguma integração, sabe, sobre isso, antes de ser publicadas as coisas, se tem alguma perspectiva, enfim, com todas essas tecnologias, enfim, se você puder falar um pouco sobre isso. Então, começando pelo fim da sua pergunta, hoje tem muito mais facilidade de comunicação sobre o início de um projeto de pesquisa do que tinha há 20 anos, tá certo? Porque quase tudo está na internet. Então, em algum lugar, se você procurar as palavras do tema do seu projeto, você vai achar alguém no mundo que olha para essas palavras. Então, isso vale a pena de fazer, porque de repente você acha ideias boas, acha maneira de interagir, de colaborar. Mas, voltando para a primeira parte da sua pergunta, o que você pergunta é, hoje em dia, na minha opinião, um dos maiores desafios que tem para os sistemas de pesquisa em todos os países do mundo, que é o desafio seguinte: quanto do esforço você deve pôr em pesquisa, que é para descobrir coisa que você não sabe direito para que vai servir, vamos chamar assim, para fazer estoque de conhecimento, e quantos por cento do esforço você deve pôr para fazer aplicação sobre coisa que você sabe que vai resolver um problema. Porque se você puser tudo em resolver problema, você vai se prejudicar em não criar o estoque que você precisaria usar no futuro para resolver os problemas do futuro que você não sabe quais que são. Agora, se você, por outro lado, puser todo o dinheiro em fazer estoque, você não vai resolver nenhum problema. Se esse dinheiro é dinheiro do contribuinte, fica mais complicado ainda, porque você tem que fazer um sistema para ter suficientes resultados para melhorar a vida de quem paga imposto e, ao mesmo tempo, criar o estoque de conhecimento que você vai usar no futuro. Então, é uma coisa que o tempo inteiro você tem que ficar pensando nesse equilíbrio, e eu te digo, olha, em todos os lugares do mundo eles pensam nisso e oscilam entre mais estoque, mais aplicação. Então, tem época que você vai... Eu estava conversando quando estava vindo para cá, no Canadá, há 5 anos, o governo tinha uma política que é só de fazer aplicação. Agora eles têm uma política que valoriza muito mais criar o conhecimento para fazer estoque de conhecimento. Os Estados Unidos está entrando numa fase agora que é de querer muita aplicação e pouco criação de estoque. Mas as sociedades aprendem isso. Por exemplo, os europeus, os americanos, eles sabem que não pode ser muito baixo o esforço para criar as bases do futuro, e não pode ser alto demais. Então, eles já têm mais ou menos uma medida deles ali para fazer. Aqui no Brasil, a gente sofre um pouco mais, porque tem mais escassez de recurso e porque a gente tem menos experiência em quanto conhecimento a gente precisa formar para poder usar no futuro. Eu mostrei, por exemplo, ali o negócio da inteligência artificial. Se chegasse em 1992 e eu fosse perguntar ao professor lá da física, para que vai servir esse negócio de inteligência artificial seu aqui? Ele ia falar para mim, não tenho a menor ideia, Brito, para que serve. Tá certo? Mas ainda bem que a gente financiou, porque foi onde as pessoas começaram a aprender aqui em São Paulo como é que lida com inteligência artificial. Então, tem uma parte do financiamento da pesquisa
onde você não deve perguntar demais para que serve. Você deve perguntar, a ideia é boa. E tem uma outra parte do financiamento da pesquisa, onde aí você vai perguntar, para que serve? Só que, num sistema saudável, o governo cuida mais da parte sobre estimular que as pessoas tenham ideia boa e nova. E as empresas cuidam mais da parte sobre pegar as ideias e fazer coisa com elas. Só que aqui no Brasil as empresas não fazem muito essa parte aí. Então, às vezes, o governo se mete nessa também. Aqui. Boa tarde, professor. Eu queria fazer uma pergunta mais geral em questão da ciência no Brasil, assim, e aí separado em 3 partes. A primeira seria como que o senhor vê atualmente o abandono ou o sucateamento da ciência no Brasil, acho que principalmente ilustrado, digamos assim, pelo incêndio do Museu Nacional atualmente. Quais são as perspectivas do futuro? E a terceira, o que a gente precisaria fazer no Brasil para que a gente conseguisse chegar num nível de uma superpotência científica, digamos assim, nível mundial? Então, eu acho que no Brasil, atualmente, ou nos últimos 3 anos, né, e provavelmente por mais uns 3, nós estamos vivendo uma situação que tudo que depende de financiamento público está sofrendo. A ciência está sofrendo, a escola das crianças está sofrendo, a rodovia está sofrendo, a polícia, o hospital, por razões, sei lá, o Brasil se pôs numa situação de gastar mais dinheiro do que tinha. E aí, quando gastou mais dinheiro do que tinha, gastou o dinheiro da época e o dinheiro do futuro também. Então, eu acho que é um pouco uma lição para a gente aprender a ser mais moderado nos objetivos e falar, bom, vamos fazer as coisas que dá para fazer direito, em vez de fazer uma festa enorme e depois ver daí a pouco que não tem o recurso nem sequer para cuidar do museu ou de muitos outros laboratórios de pesquisa no Brasil. Porque você vê, é um país que há 5 anos gastou 15 bilhões para fazer o programa Ciências Sem Fronteiras. Quando estava fazendo Ciências Sem Fronteiras, eu não vi ninguém falando, vamos ver, será que não é muito dinheiro? Como é que faz? Porque ali gastou 10 anos do orçamento do CNPq. E agora o CNPq está sem orçamento. Então, será que foi uma ideia boa gastar tanto, tão depressa assim, sem saber o que ia ter lá para frente? Porque você sabe que você vai ter dinheiro lá para frente, você gasta, não está muito errado. Mas sem saber, você cria um problema. Então, eu acho que essa é a dificuldade que nós estamos vivendo e eu não sou otimista. Eu acho que, desgraçadamente, nós vamos viver essa dificuldade por mais uns anos ainda. A gente precisaria pensar mais no futuro. Pensar em como planejar as coisas. Planejar e fazer o plano. Porque não é só planejar. Só planejar e fazer o plano e ver se o plano está andando do jeito que planejou. A gente tem que falar, bom, nós queremos educar bem as crianças na escola. Então vamos ver se as crianças estão aprendendo. Vamos ver se a universidade está ensinando direito. Se as pessoas estão aprendendo na universidade. Quantas pessoas dá para a gente educar direito? Tantas. Então vamos fazer esse tanto aí. Tá certo? Eu acho que às vezes a gente alarga demais o objetivo e não consegue fazer nada no fim. Boa noite, professor. Não sei se é muito bem uma pergunta. Eu gostaria de perguntar a opinião do senhor na questão também do papel das ciências humanas dentro das entidades de pesquisa, seu valor na ciência e assim por diante. Então, as ciências humanas têm um papel fundamental, especialmente naquele terceiro bloco que eu mostrei ali, que é o conhecimento sobre a sociedade. Quase tudo ali é do mundo das ciências humanas, tá certo? Entender a história, entender como as pessoas se relacionam, a relação entre o bem-estar e os problemas que são criados. E eu acho que por exemplo, no assunto que eu tratei ali da mudança climática global, sem levar em conta o que se aprende com as ciências sociais, com as ciências humanas, não vai ter como a humanidade achar um jeito de tratar desse problema de um jeito civilizado. Então é uma área fundamental. Boa noite, professor. Dado o potencial agrícola do Brasil e a crescente demanda por
uma agricultura mais eficiente, eu queria saber o que o senhor acha desse embate entre, de um lado, a busca do conhecimento em agroquímicos, em fertilizantes, para potencializar a agricultura, e, de outro lado, esse questionamento sobre uma agricultura mais limpa, mais clean, longe de agrotóxicos. Sim. Olha, eu acho que é um debate que precisa acontecer na sociedade brasileira, como acontece na sociedade em quase todos os países civilizados do mundo. Quer dizer, você tem o desafio de, como eu falei ali, produzir mais com menos é menos agrotóxico, menos água, menos terra, tá certo? E produzir para alimentar a população inteira. Então, você tem que ir escolhendo. O que eu acho que é fundamental é a sociedade ter organismos ou ter instrumentos democráticos para fazer a discussão de maneira informada. E não de maneira puramente ideológica ou baseada em crenças, tá certo? Então, isso aí, eu acho que quanto melhor educada for a sociedade, melhor vai ser feita essa discussão. Mas é essencial que tenha e que isso seja feito de maneira objetiva e cuidadosa. Quer dizer, claramente não é uma situação onde tem duas respostas que são erradas nesse assunto. Uma é, faz tudo o que tiver que fazer para produzir muito, tá certo? Ou então o outro lado é, não, prejudica toda a produção porque nós não queremos isso e aquilo. Nenhuma das duas coisas vai nos levar a bom lugar. Então precisa ver no meio que caminho que é que nós vamos fazer. Muito bem. Bom, acho que é isso. Muito obrigado. Boa noite para vocês.